Nossa, essa é uma aula que eu amo, né? Esse é um tema que eu adoro. Acho que talvez seja uma das aulas que eu considero mais importantes na formação de qualquer criança, qualquer adulto. E aí eu digo uma coisa, tem muito adulto que tem uma formação e que transita com dificuldade entre esses conceitos, tá? Então, assim, na origem, essas duas palavras, elas têm o mesmo referencial, mas depois elas se separam, tá? Então, a moral, ela vem de uma construção do coletivo para o sujeito. Então, quando você diz assim, a regra, a lei, a norma, ela faz parte da moral? Sim. Então, quando a gente começa a se desenvolver, o mundo ao nosso redor, a nossa família, os nossos professores, as pessoas nos dizem o certo e o errado. E esse certo e errado, ele tá dentro de um contexto de tempo e de espaço. Ou seja, o que é certo e errado na sociedade na qual nós estamos inseridos não é necessariamente certo e errado numa outra sociedade, num outro contexto histórico, né? Então, nesse espaço, num outro tempo, o código moral teria sido diferente. Então, se você está nesta cidade, se você fala, bom, mas como é que era há 100 anos atrás nessa cidade? Os valores, as regras, as normas e as leis eram outras, portanto, era um outro código moral. Então, quando você conversa com a sua avó e pergunta assim, vó, como que era seu namoro com vô? E aí a avó vai contar o que ela podia, o que não podia, o que era aceitável ou não, como que a família limitava, né, o que era namorar, o que era beijar, o que era noivar, o que era casar. Então, tudo isso está dentro de um código moral. Aliás, a palavra código, ela está colada à palavra moral. Dentro do mesmo tempo histórico, mas num outro espaço, nós também temos um outro código moral. Então, se a gente pega um voo agora e amanhã cedo a gente chega no Japão, né, a gente vai entrar numa sociedade regida por outros valores, regras, normas e leis que vão orientar a conduta das pessoas. Então, as sociedades possuem códigos morais que parametrizam os comportamentos, tá? Então, uma coisa muito comum de acontecer e que é péssimo, quando você viaja para o exterior e você acha que porque você está num outro país, você não precisa seguir aquele código moral e que nada vai te acontecer. Aí você vai parar, né? Pode ser preso, pode ter que responder criminalmente. Por quê? Porque não é o fato de você não pertencer àquela sociedade que você não pode seguir aquele código moral, tá? Então aqui a gente está na moral. A ética é prima da moral, só que é uma prima um pouco mais sofisticada, porque além dela olhar esses códigos, essas regras e normas e leis, ela enxerga de uma forma um pouco mais estendida, porque ela leva em consideração a dignidade humana. Então o que acontece? Às vezes nós temos uma lei que é moralmente aceita, mas que não é ética. Então quando você diz a ética tem a ver com uma consciência, sim, porque eu posso agir eticamente num contexto moral em que aquela minha ação é imoral. Vou te dar um exemplo. Dentro do nosso regulamento do sistema penal, o furto, ele é crime, né? Enfim, é imoral você entrar em algum lugar e roubar ou furtar. Aliás, tem uma diferença. O furto é quando eu me aproprio de algo sem que as pessoas sejam coagidas a me entregar. Eu peguei, eu furtei, né? O roubo tem a ver com uma tensão, né? Quando eu obrigo alguém a fazer alguma coisa. Imagine uma pessoa que furta algo porque está com fome, né? A gente chama de crime famélico. O pessoal da área do direito penal vai poder dizer isso com muito mais propriedade do que eu. Quando essa pessoa ela vai numa ação em busca de sobrevivência, né, é porque ela comete um crime aos olhos da moral, mas ela
está lutando pela sobrevivência e pela dignidade dela, que está no campo da ética. Né? Então aí a gente tem o que a gente chama de dilema. Porque se você legitima aquele ato, você, de alguma maneira, cria um impacto moral. Mas se você não considera aquilo, você parte de um pressuposto de que você não está agindo eticamente. Né? Enfim, então a ética está num campo um pouco mais profundo que tem a ver com consciência. E às vezes a gente, para agir eticamente, a gente pode fazer um ato que seja, aos olhos da lei, um ato imoral. Então, a ética, ela é essa resposta do sujeito para o mundo, enquanto a moral é esta orientação do mundo para o sujeito. E às vezes elas não estão em consonância. O ideal é que nós pudéssemos agir e o mundo ter regras, normas e leis éticas. Mas aí isso não acontece, por conta dos discursos religiosos que impregnam a moral. Então, se a gente, por exemplo, hoje, com o nosso comportamento, a gente cuida de um futuro para aqueles que ainda não chegaram, se a gente faz tem uma série de condutas, por exemplo, com a separação do lixo, reciclar material, repensar o nosso consumo, a gente não está agindo para agora, a gente está agindo para um futuro do qual nós não vamos partilhar, mas as nossas ações vão reverberar. Então é uma atitude ética, né? A questão ambiental, a questão de um uso racional da água, é pensar naqueles que ainda não chegaram, terem a oportunidade de viver num planeta possível. Então essa é uma reflexão ética, mesmo que nós estejamos numa cidade, num estado ou num país que não cuida desses aspectos de forma coletiva. E, obviamente, que nós, como cidadãos, temos que nos mobilizar para pensar e colocar essas pautas, porque disso depende não só a ação dos sujeitos, mas a ação dessa coletividade. Então, quando você vai, por exemplo, para Nova Zelândia, se não me engano, é Nova Zelândia, se você tem essa informação melhor do que eu, me corrija, mas existe na Nova Zelândia, por exemplo, placas onde as pessoas colocam a goma de mascar, o chiclete, a goma de mascar, depois que, enfim, perdeu o sabor, coloca na placa e a prefeitura, né, o sistema público, raspa essas placas para que isso não seja jogado de forma inadvertida no espaço, no chão, e isso cause outros problemas, né? Então, isso é pensar no que eu faço com o meu consumo e como que o espaço e o coletivo também se organiza e se estrutura para viabilizar esse recolhimento. Então, entender que não existe fora no planeta. Eu vou jogar fora esse celular, vou jogar fora. Não existe fora. E a partir do momento que não existe fora desse entendimento, a nossa ação passa a ser uma ação de responsabilidade, de consciência. Portanto, está no campo da ética. Se você chegou até aqui, vamos lá. Onde é que você tem caminhado? Mais no campo da ética ou mais no campo da moral? Deixa o seu recadinho e vamos fazer essa reflexão reverberar, ressoar entre os nossos pares. Até a próxima.